meus irmãos, direto da Igreja Batista, né? Igreja Batista Betel, um dos nossos templos aqui. Justamente para continuar a série, que eu pretendo, assim, ser o mais comedido possível, mas é difícil, viu? Fazer um vídeo curto, então esse vídeo não vai ser, assim, para leitores preguiçosos, né? Vai ser para aquele que realmente tem o interesse de aprender as santas palavras de Deus, né? As sagradas escrituras. Dessa feita eu venho com a parte 5 da nossa série Enigmas e Contradições da Bíblia. Eu estou usando aqui como meu auxiliador, né? Como uma base fundamental disso, esse livro aqui, né? Que você pode comprar aí, livro que eu indico, muito bom, certo? Que traz aqui lições exegéticas que podem ajudar você a crescer no conhecimento da verdade. Dessa vez eu gostaria aqui claro que eu vou sempre estar lendo alguma coisa para consubstanciar-me justamente naquilo que está descrito aqui no livro, para que o nosso raciocínio ele seja lógico, coerente, de fato, com aquilo que as Escrituras Sagradas dizem, né? Então vamos lá para uma coisa que muitas pessoas, na hora de interpretar a Bíblia, elas asseveram, e isso já foi falado aqui algumas vezes, né? Infelizmente, essa expressão, ela tem sido pertinente na vida de muitos que fazem teologia, né? Muitos acadêmicos também, em dizer que aquilo que a Bíblia não explicou, né, vai continuar sem explicação, é inexplicável. Então não tem como, nem o porquê de você buscar a explicação, né? Sendo que isso é inexplicável. E tem outras pessoas que usam até textos fora de contextos para asseverar essa fala de que aquilo que a Bíblia não explica, né, para eles é o inexplicável e não adianta você tentar buscar uma explicação. Agora veja o que interessante o comentário desse livro. Diz assim: nenhuma pessoa instruída, né, é capaz de explicar completamente todas as dificuldades da Bíblia. Porque a Bíblia, na verdade, nós temos falado, ela é cheia de dificuldades e não de erro. Então, contudo, é um erro dos críticos presupor que o que não foi explicado nunca será explicado. Isso é um erro fatal. Quando um cientista se depara com uma anomalia da natureza, ele não desiste de fazer cuidadosos exames científicos adicionais. Quando o cientista se depara com algo incomum na natureza, ele se empenha mais ainda por buscar entender aquilo, por buscar a explicação sobre aquilo. Você pode ver isso claramente, né? Que eles incansavelmente estudam com afinco a questão da galáxia, a questão da natureza, a questão enfim, de tantas coisas que a natureza não oferece claramente explicação. No entanto, eles não desistem disso. Pelo contrário, eles fazem exames cuidadosos a respeito disso, e eles têm como por motivação, né, o fato de que aquilo que eles se depararam como inexplicável, eles se motivam a ponto de buscarem outros meios e recursos para alcançar uma determinada explicação sobre aquela anomalia. Então, o estudante da Bíblia ele deveria ser assim também, porque a ciência e a história comprova que muitas coisas que não tinham explicação no passado, por muita insistência, né, dos cientistas, eles alcançaram a explicação. Então, existem inúmeros fatores. A história revela que a persistência dos estudantes, dos cientistas, trouxeram ao longo dos anos muitas novidades, muitas explicações, esclarecimentos de coisas que outrora eram sem explicação. Outra coisa muito importante,
Houve épocas em que cientistas, por exemplo, não tinham explicação para fenômenos naturais como meteoros, eclipse, tornados, furacões, terremotos. Todos esses mistérios, porém, renderam aos seus segredos a inabalável perseverança dos cientistas, né? Então, isso é de praxe. Então, nós temos que entender que existe sim a explicação para todos os textos da Bíblia. Porém, essas explicações, nós vamos ver já aqui, que elas dependem muito de alguns determinados fatores, como, por exemplo, a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é a santa palavra de Deus. É o único livro em que o autor está sempre presente na hora que você está lendo. Então você tem que perguntar para ele, você tem que, né, seguir as direções que ele tem, ou que ele vos dará. Quando não, textos difíceis, tem que haver uma determinada perseverança, tem que se apelar ao estudo metodológico, né, científico, cultural, exegético, né, para que de fato alcancemos a explicação daquela dificuldade bíblica, tá certo? Olha uma coisa que eu grifei aqui no livro, que eu assim, gosto muito de grifar as passagens da Bíblia. Críticos, por exemplo, um dia afirmaram que Moisés não poderia ter escrito os 5 primeiros livros da Bíblia, porque a escrita ainda não existia na época dele. Muita gente dizia isso. Agora sabemos que a escrita já existia milhares de anos antes de Moisés. Então, tudo na base da perseverança é que os homens estudiosos, eles foram descobrindo a respeito das Sagradas Escrituras, né? Assim como as questões da natureza, que foram citadas aqui. Então, não existem erros na Bíblia, o que existe são dificuldades, né? Então, vemos o seguinte: de igual forma, os críticos um dia acreditaram que a Bíblia estivesse errada ao falar dos heteus, por exemplo, povos que eram totalmente desconhecidos dos historiadores. A sua existência, porém, foi comprovada pela descoberta na Turquia de uma biblioteca hitita. Esses fatos nos levam a crer que as dificuldades bíblicas ainda não resolvidas certamente são explicáveis e que, portanto, não há que se presumir existir erros na Bíblia Sagrada. Isso é assim fundamental, tá bom? Então, quando você se deparar com um texto difícil, você tem que entender algumas aplicações que eu vou fazer aqui também, observações importantes. Por exemplo, textos do Apocalipse. Há 20 anos atrás, lembro-me perfeitamente da dificuldade de alguns teólogos, estudiosos da palavra, ou a maioria deles, né, de entender determinados textos. Agora, nos dias odiernos, os estudantes e leitores assíduos da Bíblia, eles olham para o texto e conseguem entender com maior facilidade. Por quê? Porque nós estamos na era do cumprimento desses textos. Então, existem questões na Bíblia, questões principalmente apocalípticas, que você só vai compreender na época em que elas estiverem se cumprindo. Então, fica aí essa dica muito importante. Persevere, não entendeu agora, descanse o coração, certo? E passo a passo tente buscar conhecimento exegético, histórico sobre o texto, culturais, certo? Buscando sempre nas línguas originais, que eu tenho certeza que você vai obter grande êxito com relação à explicação desses textos difíceis. Hoje é a nossa quinta dica a
respeito de enigmas e contradições da Bíblia. Que lá na frente nós veremos vários textos da Bíblia que parecem ser contraditórios, mas que na verdade são textos apenas difíceis, quando não contextualizados da maneira certa. Que Deus abençoe. Se você puder compartilhar esse vídeo com mais pessoas, assim o faça, para que Deus em Cristo Jesus seja glorificado em você e através de você. Deus abençoe.